1 Crônicas 15. E Davi fez para si casas na cidade de Davi, e preparou um lugar para a arca de Deus, e armou para ela uma tenda. Então Davi disse: Ninguém deve carregar a arca de Deus, senão os levitas, porque o Senhor os escolheu para carregar a arca de Deus, e para sempre ministrar diante dele. E Davi reuniu todo o Israel em Jerusalém para fazer subir a arca do Senhor ao seu lugar, o qual ele havia preparado. E Davi reuniu os filhos de Arão e os levitas, e dos filhos de Coate, Uriel, o chefe, e os seus irmãos, 120, e dos filhos de Merari, Asaías, o chefe, e os seus irmãos, 220. Dos filhos de Gerson, Joel, o chefe, e os seus irmãos, 130. Dos filhos de Elisafã, Semaías, o chefe, e os seus irmãos, 200. Dos filhos de Hebron, Eliel, o chefe, e os seus irmãos, 80. Dos filhos de Uziel, Aminadab, o chefe, e os seus irmãos, 112. E Davi chamou Zadok e Abiatar, os sacerdotes, e os levitas Uriel, Asaías e Joel, Semaías e Eliel e Aminadab, e disse-lhes: Vós sois os chefes dos pais dos levitas, santificai-vos, tanto vós como os vossos irmãos, para que possais fazer subir a arca do Senhor, Deus de Israel, até o lugar que preparei para ela. Porque, como vós não o fizestes da primeira vez, o Senhor nosso Deus fez uma fenda sobre nós, pois não o buscamos segundo a ordem devida. Assim os sacerdotes e os levitas se santificaram para fazer subir a arca do Senhor, Deus de Israel. E os filhos dos levitas carregaram a arca de Deus sobre os seus ombros, com as suas hastes sobre eles, como Moisés ordenou, segundo a palavra do Senhor. E Davi falou com os chefes dos levitas para indicarem os seus irmãos para serem os cantores, com instrumentos de música, saltérios, harpas e símbolos, soando ao erguerem as suas vozes com alegria. Assim os levitas indicaram Emã, o filho de Joel, e os seus irmãos, Asaf e o filho de Berequias, e dos filhos de Merari e os seus irmãos, Etã, o filho de Cusaías, e com eles os seus irmãos de segundo grau, Zacarias, Bene, Jaaziel e Semiramote, e Jeiel, e Uni, Eliabe, e Benaia, e Maazéias, e Matitias, e Elifeleu, e Miquneias, e Obed, e Edom, e Egiel, e Jeiel, os porteiros. Assim os cantores Emã, Asaf e Etã foram indicados para soarem com símbolos de bronze. E Zacarias, e Aziel, e Semiramote, e Jeiel, e Uni, e Eliabe, e Maazéias, e Benaia com saltérios sobre Alamote, e Matitias, e Elifeleu, e Miquneias, e Obed-edom, e Jeiel, e Azazias com harpas sobre Seminite para distinção. E Kenanias, chefe dos levitas, foi para a música. Ele instruía a música, porque era habilidoso. E Berequias e Eucana foram os porteiros da arca. E Sebanias, e Josafá, e Netanel, e Amazai, e Zacarias, e Benaia, e Eliezer, os sacerdotes, sopravam as trombetas diante da arca de Deus. E Obed-edom e Jeías foram porteiros da arca. Assim, Davi e os anciãos de Israel e os capitães sobre milhares foram fazer subir a arca do pacto do Senhor da casa de Obed-edom com alegria. E sucedeu quando Deus ajudou os levitas que carregavam a arca do pacto do Senhor, que eles ofereceram 7 novilhos e 7 carneiros. E Davi estava vestido com uma veste de linho fino, e todos os levitas que carregavam a arca, e os cantores, e Kenanias, o mestre do cântico. Davi também tinha sobre si um éfode de linho. Assim todo Israel fez subir a arca do pacto do Senhor com brados, e com som de corneta, e com trombetas, e com símbolos, fazendo ruído com saltérios e harpas. E sucedeu enquanto a arca do pacto do Senhor chegava à cidade de Davi, que Mical, a filha de Saul, ao olhar por uma janela, viu o rei dançando e se divertindo, e ela o desprezou no seu coração. 1 Crônicas 16. Assim, eles trouxeram a arca de Deus e a puseram no meio da tenda de Davi, que Davi havia armado, e ofereceram sacrifícios queimados e ofertas de paz diante de Deus.
E quando Davi havia terminado de oferecer as ofertas queimadas e as ofertas de paz, ele abençoou o povo em nome do Senhor. E ele repartiu para cada um de Israel, tanto homem como mulher, um pão e um bom pedaço de carne e um frasco de vinho. E ele indicou alguns dos levitas para ministrarem diante da arca do Senhor, para recordarem, para dar graças e louvores ao Senhor Deus de Israel. Asaf, o chefe, e depois dele Zacarias, Jeiel e Semiramote, e Jeiel e Matitias, e Eliabe, e Benaia, e Obed-edom, e Jeiel com saltérios e com harpas. Porém Asaf fazia um som com símbolos. Também Benaia e Jaaziel, os sacerdotes, continuamente com trombetas diante da arca do pacto de Deus. Então, naquele dia, Davi entregou primeiro na mão de Asaf e dos seus irmãos este salmo para dar graças ao Senhor. Dai graças ao Senhor, clamai o seu nome, fazei conhecidos os seus feitos entre os povos. Cantai a ele, cantai-lhe salmos, falai de todas as suas obras maravilhosas. Gloriai-vos no seu santo nome. Que se regozije o coração daqueles que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das obras maravilhosas que ele tem feito, das suas maravilhas e dos juízos da sua boca. Vós, semente de Israel, o seu servo, vós, filhos de Jacó, os seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus, os seus juízos estão em toda a terra. Estejais sempre atentos ao seu pacto, à palavra que ele ordenou a 1000 gerações, a saber do pacto que ele celebrou com Abraão, e do seu juramento a Isaque, e tem confirmado o mesmo a Jacó por uma lei, e a Israel por um pacto eterno, dizendo: a ti darei a terra de Canaã, a porção da tua herança. Quando éreis nada mais que poucos, de fato poucos, e estrangeiros nela. E quando eles andavam de nação em nação e de um reino para outro povo, ele não tolerou que homem algum lhes fizesse o mal. Sim, reprovou reis por causa deles, dizendo: não toqueis nos meus ungidos, e não façais mal algum aos meus profetas. Cantai ao Senhor toda a terra, proclamai dia após dia a sua salvação, declarai a sua glória no meio dos pagãos, suas obras maravilhosas no meio de todas as nações. Porque grande é o Senhor e poderosíssimo para ser louvado. Ele também deve ser temido acima de todos os deuses, porque todos os deuses do povo são ídolos, porém o Senhor fez os céus. Glória e honra estão na sua presença, força e alegria estão no seu lugar. Dai ao Senhor, vós, parentes do povo, dai ao Senhor glória e força, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei uma oferta e vinde diante dele. Adorai ao Senhor na beleza da santidade. Temei diante dele toda a terra. O mundo se acha firmado, de modo que não será movido. Que os céus se alegrem e que a terra se regozije. E que os homens digam no meio das nações: o Senhor reina. Que ruja o mar e a sua plenitude. Que os campos se regozijem e tudo o que está neles. Então as árvores do bosque cantarão diante da presença do Senhor, porque ele vem julgar a terra. Dai graças ao Senhor, porque ele é bom, pois a sua misericórdia dura para sempre. E dizeis: salva-nos, ó Deus, da nossa salvação, e ajunta-nos e nos livra dos pagãos, para que possamos dar graças ao teu nome santo, e glória em teu louvor. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, para sempre e sempre. E todo o povo disse amém e louvou ao Senhor. Assim, ele deixou ali diante da arca do pacto do Senhor Asaf e os seus irmãos para ministrarem continuamente diante da arca, como exigia a tarefa de cada dia. E Obed-edom e com os seus irmãos 68. Também Obed-edom, o filho de Jedutum, e Osa, para serem porteiros, e Zadok, o sacerdote, e os seus irmãos, os sacerdotes, diante do tabernáculo do Senhor, no lugar alto que ficava em Gibeão, para oferecerem ofertas queimadas continuamente ao Senhor sobre o altar da oferta queimada, pela manhã e ao entardecer, e para fazerem segundo tudo o que está escrito na lei do Senhor,
a qual ele ordenou a Israel. E com eles Emã e Jedutum e os demais que foram escolhidos, que foram designados por nome, para darem graças ao Senhor, pois a sua misericórdia dura para sempre. E com eles Emã e Jedutum com trombetas e símbolos, para aqueles que fariam um som com instrumentos musicais de Deus. E os filhos de Jedutum eram porteiros, e todo o povo partiu, cada homem para a sua casa, e Davi retornou para abençoar a sua casa. Salmo 50. O Deus poderoso, o Senhor mesmo, falou e chamou a terra desde o nascer do sol até o seu baixar. Desde Sião, a perfeição da beleza, Deus resplandeceu. Nosso Deus virá e não ficará em silêncio. Um fogo devorará diante dele. E tudo será muito tempestuoso ao redor dele. Ele clamará aos céus lá de cima e à terra para que ele possa julgar o seu povo. Ajuntai meus santos para mim, aqueles que fizeram um pacto comigo pelo sacrifício. E os céus declararão a sua justiça, pois Deus é juiz, ele próprio, Selá. Ouve, ó meu povo, e eu falarei, ó Israel, e testificarei contra ti. Eu sou Deus, teu Deus. Eu não te reprovarei pelos teus sacrifícios ou pelas tuas ofertas queimadas, que estão continuamente diante de mim. Não tomarei nenhum boi da tua casa, nem bodes dos teus apriscos, pois todo o animal da floresta é meu, e o gado sobre 1000 colinas. Eu conheço todas as aves dos montes, e os animais selvagens do campo são meus. Se eu estivesse com fome, eu não te contaria, pois o mundo é meu e a sua plenitude. Comerei eu a carne de touros, ou beberei o sangue de cabras? Oferece a Deus ação de graças, e paga os teus votos ao Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, e tu me glorificarás. Mas aos perversos, Deus diz: o que tens a fazer para declarar meus estatutos, ou para que pudesses tomar meu pacto da tua boca? Vendo que tu odeias a instrução e lanças minhas palavras para trás de ti. Quando viste um ladrão, então consentiste com ele e foste cúmplice de adúlteros. Tu dás tua boca para o mal, e a tua língua porta o engano. Tu te assentas e falas contra o teu irmão, tu calunias o filho da tua própria mãe. Essas coisas tu fizeste, e eu mantive o silêncio. Tu pensaste que eu estava junto de alguém como tu, mas eu te reprovarei e as colocarei em ordem diante de teus olhos. Considerai isto agora, vós que esquecestes de Deus, para que eu não vos rasgue em pedaços e não haja ninguém para livrar. Quem quer que ofereça louvor me glorifica. E aquele que ordena sua conversa corretamente, eu mostrarei a salvação de Deus. Salmo 73. Verdadeiramente Deus é bom para Israel, para aqueles que são limpos de coração. Mas quanto a mim, os meus pés quase se foram, os meus passos quase escorregaram, pois eu tive inveja dos tolos quando vi a prosperidade dos perversos. Pois não há faixas em sua morte, mas sua força é firme. Eles não estão em tribulação como os outros homens, nem eles se afligem como os outros homens. Por isso o orgulho lhe cerca como uma corrente. A violência os cobre como vestimenta. Seus olhos destacam-se com gordura. Eles têm mais do que o coração poderia desejar. Eles são corruptos e falam perversamente no que diz respeito à opressão. Eles falam arrogantemente, eles põem a sua boca contra os céus e a sua língua caminha pela terra. Por isso o seu povo retorna para cá, e águas de um copo cheio são exprimidas para eles. E eles dizem: como Deus sabe? E há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são os ímpios, que prosperam no mundo, eles aumentam em riquezas. Realmente eu limpei o meu coração em vão, e lavei as minhas mãos na inocência,
pois ao longo do dia tenho sido afligido e castigado toda manhã. Se eu disser, eu falarei assim, eis que eu ofenderia contra a geração dos teus filhos. Quando eu pensei em conhecer isto, foi doloroso demais para mim, até que eu fui ao santuário de Deus, então eu entendi o seu fim. Certamente tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lançaste na destruição. Como são trazidos para a desolação, como em um momento. Eles são completamente consumidos por terrores, como em um sonho, quando alguém acorda assim. Ó Senhor, quando tu acordares, tu desprezarás a imagem deles. Assim, o meu coração ficou entristecido, e eu fui picado em meus rins. Tão tolo eu fui, e ignorante eu fui, como um animal diante de ti. Apesar disso, estou continuamente contigo. Tu me seguraste pela minha mão direita, tu me guiarás com o teu conselho, e depois me receberás para a glória. Quem tenho eu no céu a não ser a ti? Não há ninguém sobre a terra que eu deseje mais do que a ti. A minha carne e o meu coração falham, mas Deus é a força do meu coração e a minha porção para sempre, porquanto eis que aqueles que estão longe de ti perecerão. Tu destruíste todos aqueles que vão vagueando sem ti. Mas é bom para mim aproximar-me de Deus. Eu pus a minha confiança no Senhor Deus, que eu possa declarar todas as tuas obras. Salmo 74. Ó Deus, por que nos rejeita para sempre? Porque a tua ira fumega contra as ovelhas do teu pasto. Lembra da tua congregação, a qual compraste na antiguidade, da vara da tua herança, que tu redimiste. Este monte Sião, onde tu habitaste, eleva os teus pés às desolações perpétuas, até mesmo todas aquelas que o inimigo fez perversamente no santuário. Teus inimigos rugem no meio de tuas congregações. Eles exibem suas insígnias por sinais. Um homem foi famoso de acordo com os machados que ele havia levantado sobre espessas árvores. Mas agora eles quebram sua obra esculpida de uma só vez, com machados e martelos. Eles lançam fogo em teu santuário. Eles corrompem até o chão e morada do teu nome. Eles disseram em seus corações, juntos vamos destruí-los. Eles queimaram todas as sinagogas de Deus na terra. Não vemos nossos sinais, não há mais nenhum profeta, não há entre nós o que saiba por quanto tempo. Ó Deus, por quanto tempo o adversário nos envergonhará? Blasfemará o inimigo o teu nome para sempre? Por que retiras a tua mão até a tua mão direita? Arranca-a do teu peito, pois Deus é o meu rei desde a antiguidade, operando a salvação no meio da terra. Tu dividiste o mar pela tua força, tu quebraste as cabeças dos dragões nas águas, tu quebraste em pedaços as cabeças do Leviatã, e o deste para ser alimento do povo que habitava no deserto. Tu fendeste a fonte e a enchente, tu secaste poderosos rios. O dia é teu, a noite também é tua. Tu preparaste a luz e o sol, tu determinaste todas as fronteiras da terra. Fizeste o verão e o inverno. Lembra disto, que o inimigo te envergonhou, ó Senhor, e que os tolos blasfemaram o teu nome. Ó, não entregues a alma da tua rola à multidão dos perversos. Não esqueças para sempre a congregação dos teus pobres. Tem respeito pelo pacto, pois os lugares escuros da terra estão cheios das habitações da crueldade. Não deixes que o oprimido retorne envergonhado, que o pobre e o necessitado louvem o teu nome. Levanta-te, ó Deus, pleiteia pela tua própria causa. Lembra-te de como o tolo te envergonha diariamente. Não esqueças a voz dos teus inimigos. O tumulto daqueles que se levantam contra ti aumenta continuamente. Salmo 75. A ti, ó Deus, damos graças. A ti damos graças, pois o teu nome está perto. Tuas maravilhosas obras declaram. Quando eu receber a congregação, julgarei retamente.
A terra e todos os seus habitantes estão dissolvidos. Eu suporto os seus pilares, Selá. Eu disse aos tolos, não hajais tolamente, e ao perverso, não levantai o chifre. Não levanteis o vosso chifre ao alto, não faleis com o pescoço duro, porquanto o auxílio não vem nem do leste, nem do oeste, nem do sul, mas Deus é o juiz, ele derruba um e estabelece o outro. Pois na mão do Senhor há uma taça, e o vinho é tinto, é cheio de mistura, e ele derrama o mesmo, mas as suas borras, todos os perversos da terra as torcerão e as beberão. Mas eu declararei para sempre, cantarei louvores ao Deus de Jacó. Todos os chifres dos perversos também cortarei fora, mas os chifres dos justos serão exaltados. Salmo 76. Em Judá, Deus é conhecido, seu nome é grande em Israel. Em Salém também está o seu tabernáculo e a sua habitação em Sião. Lá ele quebra as flechas do arco, o escudo, a espada e a batalha. Selá, tu és mais glorioso e excelente do que os montes de presas. Os valentes de coração são despojados, eles dormiram o seu sono, e nenhum dos homens de força encontraram as suas mãos. A tua repreensão, ó Deus de Jacó. Tanto a carruagem quanto o cavalo são lançados a um sono profundo. Tu mesmo és para ser temido, e quem pode ficar à tua vista quando estás zangado? Tu fizeste juízo para ser ouvido do céu. A terra tremeu, a terra temeu e ficou imóvel. Quando Deus se levantou para o juízo, para salvar todos os humildes da terra, Selá. Certamente a ira do homem te louvará. O restante da ira tu condenarás. Fazei votos e pagai ao Senhor vosso Deus. Tragam presentes todos os que estiveram ao seu redor para aquele que deve ser temido. Ele cortará fora o espírito dos príncipes. Ele é terrível para com os reis da terra. Salmo 77. Clamei a Deus com a minha voz, a Deus com a minha voz, e ele deu ouvidos a mim. No dia da minha tribulação eu busquei o Senhor. Minha ferida correu na noite e não cessou. Minha alma se recusou a ser consolada. Eu me lembrei de Deus e estava atribulado. Eu reclamei e o meu espírito estava sobrecarregado. Selá. Tu sustentas os meus olhos acordados. Estou tão atribulado que não consigo falar. Considerei os dias de antigamente, os anos dos tempos antigos. Na noite, eu chamo à lembrança a minha canção. Converso com o meu próprio coração, e o meu espírito fez uma busca diligente. O Senhor rejeitará para sempre? Ele não será mais favorável? Sua limpa misericórdia se foi para sempre. Acaso sua promessa falha para sempre? Esqueceu-se Deus de ser gracioso? Por ira ele encerrou suas tenras misericórdias? Selá, e eu disse, esta é a minha enfermidade. Mas eu me lembrarei dos anos da mão direita do Altíssimo. Eu me lembrarei das obras do Senhor. Certamente eu me lembrarei das tuas maravilhas antigas. Eu também meditarei em toda a tua obra e falarei dos teus feitos. Teu caminho, ó Deus, está no santuário. Quem é um Deus tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que faz maravilhas. Tu declaraste a tua força entre os povos. Com o teu braço tu redimiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José, Selá. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram. Elas tiveram medo, as profundezas também se atribularam. As nuvens derramaram água, os céus enviaram um som, tuas flechas também saíram. A voz do teu trovão estava no céu. Os raios iluminaram o mundo, a terra tremeu e se agitou. Teu caminho está no mar, e a tua vereda nas grandes águas, e os teus passos não são conhecidos. Tu lideras teu povo como um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. Amém.